Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e esse é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que começa essa semana? Tivemos aí muitos assuntos nos últimos dias. Como é que tu tá vendo aí esses últimos dias de dupla Grenal, futebol do interior, futebol feminino, muito assunto pra gente falar. Olá a todos, olá a todas. Sim, Vitor, bastante assunto, hein? Hoje não vai faltar assunto novamente, hein? O debate vai ser longo. Os debates, né? Mas o futebol gaúcho, como a gente comentou nos programas anteriores, né? Saiu do ruim e tá melhorando bastante. O futebol O gaúcho resumo. melhorou os resultados em praticamente todas as séries, né? Bom, mas vamos Sim. começar falando do Inter, então, que foi o último jogo de ontem à noite, encerrou, né, a participação dos gaúchos, e foi um jogo importante, né? A estreia do Mano Menezes à frente do Inter no Beira-Rio, primeiro jogo No do Mano Beira-Rio. no Sim, Beira-Rio. Bom público, como nós víamos falando, né, que a torcida colorada tinha que participar mais, incentivar sim. os últimos bons resultados, incentivar a torcida ao estádio. Isso aconteceu, mas infelizmente não veio o gol. O Inter tentou ali ensaiar um sufoco no Avaí, nem sempre conseguiu, e acabou não saindo com um resultado positivo. Como é que tu viu esse jogo, Vitor? Começando pelo público, assim, eu gostei bastante. Voltou a ser aos poucos, aquele Beira-Rio Caldeirão, né? Que é a casa do Inter, tocando pressão, a torcida tocando pressão. Não teve vaias no início. E também ontem, quando terminou o jogo, foi mais aplausos do que vaia, né? Foi a torcida mostrando que está junto com o time com essa mudança. E eu gostei da postura do Inter, os jogadores dando carrinho, dividindo, tocando rápido a bola. Tá com uma cara assim bem diferente o Inter. Não é mais aquele Inter meio com medo, nervoso. Tudo bem que ali no segundo tempo ali os jogadores que entraram ali com a agonia de querer fazer o gol logo entraram meio afobados, né? Até o próprio Tyson naquela falta lá tinha tudo para cruzar e chutou na barreira e teve que fazer a falta lá porque teve um contra-ataque, né? Ali Sim, mostrou que um pouco afobado ali, aquela agonia de fazer o gol logo. Mas em relação assim o Inter tá com mais cara de time agora. A torcida tá com mais cara de torcida. Tá voltando aos poucos ao ser o Inter que era antes, né? Não é mais aquele Beira-Rio que era um fundo de lamentações. para mim o que destaca assim é ponto de vista assim da postura do time em relação ao Medina. Primeiro tem coisa assim, a defesa está visivelmente mais guarnecida, né? Sim, O Medina botava a linha de defesa muito alta e isso expunha às vezes o time. Mas me chamou muita atenção porque o time do Medina, ele segurava demais a bola, era uma crítica que a gente fazia aqui, né? sim. Demorava muito para fazer o ataque, segurava, ia até o ataque, em vez de tentar uma jogada, recuava e recomeçava. E o Inter E, acabava com poucas chances de gol. sim, e Ontem foi o e se tornava um jogo chato de ver para até os torcedores dos outros estados que assistiu a partida do Inter. Era um jogo chato de ver, era a bola, ficava eternamente rodando, rodando. Era o jogo que dava sono. Exatamente. E ontem, o Inter do Mano, foi o contrário. Faltou, até o próprio Mano disse isso na entrevista, eu separei um trecho aqui para comentar. Ele disse que faltou dois detalhes para o Inter conseguir a vitória, porque teve muito volume, mas faltou dois detalhes, Sim, que foi qualidade no terço final, na parte final da jogada, que é, sabe, o acabamento da jogada mesmo, sim, sim, e aproveitar as jogadas de bola parada. Porque se tu pegar, o Inter chegou muitas vezes perto da área, mas na grande maioria das vezes que o Inter chegava perto da área para fazer a jogada, vinha um cruzamento sim. ou ia para escanteio. Por exemplo, só no final do primeiro tempo, o Inter já tinha 14 escanteios e nem não conseguiu fazer gol em nenhum deles. E no fim do jogo, e no fim do primeiro tempo foram 8 finalizações e nenhuma no gol. E no fim do Sim. jogo, foram 23 chutes, mas 3 no gol. O que comprova o comentário do Mano, né? Que o Inter teve volume, teve aquela chegada que não estava tendo com o Medina, mas agora vai ter que trabalhar aí para melhorar o acabamento da jogada, né?
Ouvindo tu falando aí, comentando que faltou qualidade, me veio aquele lance que o Inter pegou um contra-ataque rápido, o alemão recebeu a bola e limpou o jogador adversário, daí teve a chance de chutar ali, meio que se atrapalhou e caiu, acabou caindo. Até Sim. foi o lance que ele sentiu cãibra e acabou saindo do Sim, jogo. para mim aquele lance ali foi um exemplo de afobação, assim, Sim, ter tem horas que tu tem que ter um pouco de calma, assim, tu tem que pegar esse, que nem eu sempre, eu gosto dessa frase do treinador do Palmeiras, que ele diz, né, da cabeça fria e coração quente, tu tem que esfriar a cabeça, sim. tem que esfriar a cabeça para decidir esfriar a cabeça para decidir o que que tu vai fazer, né? O Porque Diego senão, Souza também falou, né, que tem que acalmar o coração nesses momentos calma, difíceis, sabe? exatamente. Em vários momentos do jogo foi essa sensação que eu tive, que faltou o Inter dar uma acalmada no coração para resolver o que melhor. Só que não pode ser também o outro extremo, que é como era com o Medina, né? Que Sim, pensava demais, era muito, pensava demais no que fazia e não fazia nada. Agora esse sim, não time acabava fazendo nada. acaba... Ontem fez bastante coisa, até fazia bastante tempo que o Inter acho, não atacava tanto, Sim, cruzava tanto, mas eu também concordo com o Mano Menezes, tem que trabalhar também esses lances na área, porque 14 escanteio no primeiro tempo, quando tu citou ali, 14 escanteio e nenhum risco de perigo assim a gol nos escanteios, sim. Não é ruim, né? teve nenhuma bola de bola parada que tu diz assim, bah, quase gol do Inter. Não teve. Sim. Foram só Mas chuveirinho, né? o que eu me lembro do cruzamento que deu certo ali, que foi nos 42 do segundo tempo ali, na cabeça do Edenilson, e ele cabeçou na trave, né? Sim. Foi o único Ah, sim, cruzamento, foi a única bola aérea do Inter que foi aquela do ah, último lance do jogo lá. sim, a única bola que deu certo, de tantas, que foram várias, né? Vários chuveirinhos. Só o Depena ali, eu não cheguei a contar, mas o Depena foi um dos jogadores que mais fez cruzamento dentro da área, né? Sim, a bola vinha para ele na esquerda, ele alçava. Vinha na esquerda, ele alçava. Sim, Essa jogada é bem com os meias, né? Os laterais com o Mano não sobem tanto. Acho que a única jogada do Bustos, por exemplo, foi aquela jogada do primeiro tempo que terminou, que a bola desviou no Maurício e foi na trave. Foi uma o Bustos não subia tanto. Subia mais que o René, mas não subia muito. é Aliás, o. minto, porque agora pensando, porque o lance do Edenilson na trave foi um cruzamento do René. Uma das raras Sim, subidas do René. sim, foi, Hum, e foi um dos cruzamentos que deu certo lá nos 42 segundos do segundo tempo. Ei, sim. agora tu lembrou aí do lance do Busso, foi um dos chutes, poucos chutes tiveram ontem também, né? Sim. Eu me lembro de um lance que teve um escanteio pro lado esquerdo, quem estava de frente das cabines ali. Daí a zaga do Avaí tirou e o Gabriel estava de fora da área e chutou, mas a bola bateu na defesa. Não Foi um foi bem chute, aproveitado o tiro. foi um chute que ele arriscou o chute, a bola foi rasteira, mas tinha uns quantos defensores do Avaí Sim, na frente, não tinha como passar aquela bola, né? sim. Mas pelo menos ele chutou, pelo menos ele teve a iniciativa, né? Mas foi É, uma, mas ontem eu senti falta de chutes a gol, tanto do Avaí como do Inter. Foi um jogo mais bola alçada na área do que chutes. sim. Não, com certeza. E o Avaí ontem assustou um pouco em alguns lances. No próprio lance que eu citei ontem do Tyson, tinha uma bola de frente para cobrar, podia chutar, cruzar, chutou na barreira. Sim, E no contra-ataque ali, se o Tyson não faz a falta, era um lance perigoso. sim. Mas o Tyson fez uma jogada também que ele pegou, trouxe da ponta para o meio e foi logo que ele entrou, eu acho. Ele pegou uma bola na esquerda e driblou para o meio, foi entrando assim e chutou. Eu acho que o goleiro teve que defender, se não me engano, até. Foi uma baita jogada que ele fez. Sim. É, mas ontem as mudanças do Mano Menezes, os jogadores entraram, não sei por a questão tá no Beira-Rio, a torcida apoiando, aquele vontade de fazer gol, entraram meio que afobados, né? Ontem Eu senti que naquelas alterações, porque o Inter entrou no segundo tempo. O Inter teve duas posturas, né? No primeiro tempo, ainda que o Inter tenha chegado bastante na frente, o Inter não
marcava tanto a defesa do Avaí. O Inter ficava meio na intermediária ali, e quando o Avaí tentava sair para o ataque, eles mordiam ali. Uhum. No segundo tempo, o Inter começou a tentar marcar já na defesa, assim, pressionar lá em cima já. Sim. Só que o Inter conseguiu sustentar esse jogo assim, ó, por no máximo 10 minutos. Aí o Mano começou a trocar, botou o Tyson, botou o David, botou o Guri, o Estevam, botou quem que mais? E o Pedro Henrique. O Só que, Pedro Henrique. só que quando fez essas trocas, o Inter já não conseguiu manter a pressão do mesmo jeito. Não. O jogo ficou mais bagunçado, assim. Bagunçado e afobado, porque o Pedro Henrique também teve uma boa oportunidade, limpou o adversário todo e deu um chute todo errado. Exatamente. Foi um, O drible foi bom, mas eu acho que não sei se ele é sim, a canhoto, finalização. mas A ele. finalização não foi boa. A E o finalização não que foi mais boa. entrou assim, bem, que a torcida pegou no pé foi o Estevão, né? É. O Estevão Inclusive, errou 3 lances. ele não entrou bem e teve aquele lance. Era um dos últimos lances do jogo. Ele dominou uma bola e tocou pro Daniel. Sim, pro goleiro Aí a torcida veio abaixo, né? baixo, assim, A torcida porque era enlouqueceu. era o último lance. E ali, daí, quando ele passou pro Daniel, o juiz terminou, né? Apitou. Sim, Foi um, foi uma, foi um grande, apesar ele fez 3 passes errados, sim. quase deu zebra ali, né, do Avaí. Mas que isso não seja motivo para a torcida do Inter Sim, encasquetar com o Guri, né? O Guri é, mas, ele tem futuro, mas mas aquele lance, o último lance lá que ele sobe para ele, em vez de tocar, dar um balão para a área, azar, tava todo mundo já cruzão. Ele errou tocar pro Daniel, né? sim, ele foi na bola de segurança, mas não era o momento de Não era o momento, virar. era o momento de tocar lá na área. O Mano Menezes ficou conversando com ele depois, né? Deu uma animada nele ali, porque ele sentiu as vaias, né? Sim, mas Mas fala. daí que tá. O jogador passou pela base do Inter, teve todo um processo, jogou campeonatos importantes na base do Inter. Daí chega para jogar na frente da torcida, o Beira-Rio parece que desaprendeu a jogar futebol, parece no tempo de colégio, quando a gente entrava nos torneios, todo Ah, perdido. mas eu acho que é normal, cara. Mas assim, o emocional é complicado, porque tu chega assim, na frente de 30 mil pessoas pela primeira vez, Sim, assim, tu não quer. A primeira coisa que tu quer, tu não quer ratear. Primeira coisa que tu pensa. Não é todo mundo que sim, entra com aquela confiança, assim, né? Ainda mais que é um jogo. Se fosse um jogo assim, tá 2-0 pro Inter, bota o Estevam para ele pegar o. Não, era um jogo de pressão, a torcida em cima, e já entrou na fogueira, né? mas sabe o que o Falcão falava quando ele entrava assim em jogo? Hum. Principal, sabe o que ele falava? Quando recebia a bola, a primeira coisa era ser, ele não queria fazer passe longe, ele dominava a bola, Ah, acertar sim. o passe mais curto possível para ganhar confiança. É uma coisa que o Falcão sempre, se eu não me engano, agora tem que recuperar essa história, mas é o pai do Falcão que. Não, eu não sei, eu não vou falar isso porque eu não tenho certeza, mas era uma coisa que o Falcão dizia quando ele jogava, que reclamava muito que para o jogador aparecer ele tinha que fazer jogada individual. Mas que o Falcão, Sim, eles desde pequeno, desde o começo da carreira dele de jogador, ele tinha o costume de só dar um toque na bola. Vim para ele, ele já toca. Vem para ele, ele toca. Vem para ele, ele toca. sim. E ele acabava tendo muito a competência de acelerar o jogo, né? É E o só que às vezes isso, de repente, tu vai fazer uma peneira, eu acho, de repente não aparece muito, né? O cara, se o cara. Sim, na peneira. Não, mas faltou ontem o Estevão vir essas lembranças aí de algum dos jogadores também. O Pedrinho já falou também. Quando a pessoa vai entrar no jogo, o jogo está movimentado, primeira coisa é acertar o passe curto, né? Daí faltou, acho que o Estevão meio, aquela afobação, querer já dar aqueles toquezinho por cima ali. Você lembra que ele errou um lance, bateu a bola no jogador do Avaí, ele quis inverter lá para outro lance. Sim, Tinha um jogador próximo dele ali, ele podia muito bem passar, não fazer o passe de segurança, depois sim, depois dar aquelas cavadinhas por cima. Como, repetindo, né, como diz o Falcão, primeiro passe curtinho para dar confiança, segurança, daí sim entra no jogo, né? sim. Acho que muitos fazem isso daí também, quando seja um futebol amador, seja no profissional, para entrar no clima mesmo, né? Acertar, sentir a bola. Né?
Mas vamos ver como é que ele vai estar no próximo jogos, né? Mas que bom, para mim tem que fazer o elogio do Mano, Sim, que já botou ele no banco, não pensou duas vezes antes de botar no jogo, um jogo importante, porque é uma coisa sim, que a gente cobra muito, né? sim. Porque, que use a base, os valores da base. Aí quando usa, daí a gente vai e critica? Não, Não, tem que dar vamos- um. tem que Mas dar o Mano uma. Menezes. Outra coisa que voltou ontem com o Mano Menezes foi a vibração, né? Sim, Vibração. Outra, uma coisa importante, não, uma coisa que falta, às vezes eu vejo os outros jogos assim, principalmente futebol inglês, né? Aquele técnico paradão, sentado, o jogo pegando fogo e ele sentado. E o Medina tinha muito disso, né? Às vezes estavam como o próprio outro, que teve passagem no Inter, o, o o Ramires, Ramírez também não tinha uma vibração, né? sim. E Tem que agora ter a com. simbiose com a torcida, o time tem que refletir o que a torcida quer, né? Sim, A animação e tudo mais, né? Isso teve ontem, só faltou, assim, só faltou o gol. faltou o gol, é o principal, mas foi o que faltou. Sim, pô, mas se ganhasse ontem ia dar outro ânimo. Agora o ânimo, eu mesmo, ó, sinto que voltou no Beira-Rio, mas ia dar um. Imagina o Inter ia terminar na vice-liderança ali. Sim, só Ia ia dar ficar. um. Sim. E o que Porque, fica agora é um ponto de interrogação: o que será do Wesley? porque até o pessoal tava comentando isso, que ontem o Inter precisando fazer gol, né? E não botaram o Wesley no jogo. Sim, Não sei. perdeu, tá perdendo espaço, claro, com o Mano Menezes. Mano preferiu o Pedro Henrique. Pedro Henrique, sim, Hum. mas agora é a questão: o Inter vai jogar fora, né? Se vai manter a mesma postura, como fez no Beira-Rio contra o Avaí, né? Não ficar tocando eternamente a bola. Aí que tá, agora vamos ver. Que o Inter foi bem também lá na Colômbia. Vamos ver se mantém essa mudança. Lembrando agora na quinta-feira, né? O Inter joga contra o Guairenha lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, em Assunção. Sim, O jogo vale a liderança do grupo E, porque os dois times, o Inter e o Guairenha, estão empatados com 5 pontos. O Independiente de Medellín vem atrás, logo atrás com 4. E é um jogo que o Inter, por mais que seja fora de casa, já tem que ganhar, né? O sim, Inter vai o empate aí não interessa a ninguém, né? Porque o é, time colombiano ali vem atrás, se ganhar, passa os dois. porque é um jogo que enfim, nem já tá dito, é jogo de 6 pontos. Mas eu acho que Sim, eu não vejo, não sei se o Inter vai conseguir nesse jogo ter o mesmo volume que teve contra o Avaí. Não sei se vai ser tão intenso assim, né? Mas eu acho que vai ser um jogo mais estilo o que foi na Colômbia. Eu acho que o Inter vai jogar num estilo e também contra o Fluminense, estilo fora de casa, assim, sim. sabe? Eu acho que o Inter não vai se atirar tanto, assim, vai manter a defesa resguardada, mas vai dar suas esticadas ali, né? Mas para te ver, já mudou a percepção, né? Porque antigamente, se fosse o time como era do Medina, já falava: ó, o Inter vai fazer a surpresa, vai ser a derrota, né? Já vai para perder, já. Que É, nem foi contra o Globo, exatamente. a torcida já estava pensando: perder de quantos? Agora a perspectiva mudou, né? Agora a torcida do Inter Mudou, já tá esperançosa de novo. mudou a expectativa no, no Beira-Rio, né? Já não é mais negativo. Sim. E depois do Guairenha, o Inter tem o Juventude, né? O E o Juventude. Juventude, hein? Ah, Juventude sai ganhando e ultimamente, pênalti contra o São Paulo, bola na mão. Botafogo ontem. E teve mais um jogo também que o Juventude saiu ganhando e teve um pênalti. o time não mantém não sei se é azar, se não se mantém o foco, o que é, mas não consegue segurar o resultado. Sim, teve um programa anterior que eu li aqui que o técnico do Juventude tinha que trabalhar, falou que ia trabalhar com a bola parada, né, para não ter esses lances mais na defesa, os pênaltis.
Juventude que agora é penúltimo colocado do Brasileiro com 2 pontos, ainda não venceu na competição. E assim, a atuação do Juventude, que é o que a gente mais espera, também não tá vindo, né? Sim, estava vendo aqui, Vitor, olha só. Contra o São Paulo, o Juventude saiu ganhando de 2-0 pela Copa do Brasil. 2-0. Daí o Sim, último gol foi lá no finalzinho, gol de pênalti. A sim. bola desviou no braço, desviou no zagueiro do Juventude e acabou batendo na mão do outro zagueiro. Daí o juiz marcou pênalti. Contra o Cuiabá, o Juventude teve um pênalti, daí o cara bateu na trave lá, foi totalmente de má vontade, parecia, já foi para comemorar. Daí o Cuiabá teve um pênalti que a bola bateu no braço do jogador de Juventude. Sim. E ontem o Juventude saiu ganhando e novamente o Miranda com o braço aberto e a bola bateu no braço dele lá e o juiz marcou pênalti. 3 jogos. É, é como a gente vem falando, né? Foco no futebol tá faltando. Sim, exatamente, né? No detalhe, não é só tática, né? Porque de repente, porque se acontece uma vez, é uma vez. Acontece algumas vezes, aí já é Sim, de se questionar, né? Por que acontece tanto, né? já é para questionar, porque 3 jogos, um na Copa do Brasil e dois na Campeonato Brasileiro. Não, isso, e foram o Juventude ganhando de 2-0 contra o São Paulo. Tá tudo bem, tava 2-1, mas daí deixou empatar para um lance no finalzinho lá, pênalti. Depois o Cuiabá no finalzinho também perdeu um ponto em casa, Não, pênalti. e o jogo contra E ontem foram. contra o Bragantino também, né? O Bragantino, o Juventude chegou a virar o jogo no Jacone e o Bragantino empatou aos 43 do segundo tempo. Só não me lembro se foi de pênalti. Não, não foi de pênalti, mas Não? foi um cruzamento que a bola foi um lance meio confuso assim, mas não foi Sim, pênalti, mas foi um jogo em que o Juventude estava com o placar, assim como contra o Botafogo, e cedeu. E contra o São Paulo também, né? Cedeu o resultado. Muitas vezes também não é só da competência técnica, mas também daquela resistência do time manter o foco sim. e saber segurar o placar, né? É o que chama a minha atenção, que eu estava lembrando para trazer para o nosso debate. Nos 3 últimos jogos é pênalti com a bola, o juiz marcando ali que a bola bateu no braço adversário, da defesa do Juventude, né? São Sim. detalhes que daí por onde passa, como é que o técnico não está vendo isso, né? Como tu falou antes, uma vez tudo bem, mas 3 vezes na sequência, É, coisa isso, eu nem sei se treina isso, mas isso é uma coisa que tu chama por uma conversa, tu resolve, assim, tipo, diz assim, ó, quando for pular com o zagueiro, pula assim, quando for para tal jogada, vai assim. É mais até de conversa, assim, de tu explicar pro jogador como é que é o gesto, né? sim. Eu acredito que seja nessa linha, né? O Porque Eduardo Batista falou que ia treinar jogadas aéreas, na né? aéreas. Daí eu creio que já isso já vem aí também melhorar a postura para não botar ou só assim, vai virar vôlei agora o Juventude vai virar uma equipe de vôlei. Sim, E o Juventude o campeonato é longo, mas ao mesmo tempo passa rápido, né? sim. Quando vê, Tem tá uma luta. É aquela coisa, a zona de rebaixamento, quando ela chega, que tu tem que. Aí, quanto mais tempo tu fica nela, mais afundado tu fica nela, né? sim, Que nem o Grêmio ano passado. Que nem o Grêmio ano passado. Foi indo, o Grêmio não vai cair, não vai cair, não vai cair. Quando mas vê. sim, mas o problema é que o Eduardo Batista mantém o discurso, né? Que o Juventude está mais perto da vitória do que perder. Sim, Ele repetiu isso daí falou o discurso contra o São Paulo, falou o discurso contra o Cuiabá e perdeu. Falou agora ontem também. E tem uma fala aqui dele aqui que da pós-jogo ontem na entrevista ele falou. Ele fala assim que
Infelizmente, nós tomamos o gol em um lance isolado, em um detalhe. Era uma bola que fatalmente iria nas mãos do César, mas infelizmente acabou tocando na mão do Paulo Miranda. E a gente tem que continuar trabalhando. Para ele foi um lance isolado, mas é um lance isolado que já está acontecendo em três jogos, esse detalhe, né? Sim. E ele vai ter que mudar também esse discurso, né? Tá sempre repetindo que nós estamos mais perto da vitória do que da derrota. É que nem dizia o René Simões, né? Quanto o time mais perde, mais perto ele tá de ganhar. Já tá ficando chato esse discurso aí, né? Sim, Eu, eu tô vendo que o Eduardo Batista não é técnico assim bom pro Juventude. sim. E é Eu isso, né? Então temos um clássico aí gaúcho nos próximos. Depois o Inter joga pela Sul-Americana e no fim de semana seguinte tem esse confronto que chega assim, né? sim, O Juventude louco pela primeira vitória, mas ainda sim. desorganizado, assim, sem um time bem constituído, e o Inter que já dá demonstrações de solidez, mas que precisa caprichar no ataque. Então, eu acho que a gente vai ter um bom jogo, né? Vai ser um bom jogo, mas eu posso curtir um cafezinho, hein? Se o Juventude perder em casa, o Eduardo Batista é dispensado. E aí eu te pergunto, será que valeu a pena ter mandado o Jair Ventura embora? Não, Olha o que aconteceu depois, né? sim, O Jair Ventura salvou o Juventude ano passado sim. e daí só pela pressão do momento mandaram embora esse ano. E aí, É, o Juventude vai ter que mudar rápido. Vai ter que mudar rápido essa questão aí, porque não sei como é que está pensando o torcedor, mas eu não estou concordando com esses discursos aí, tá mais virando piada. Nós estamos mais perto de ganhar do que perder. sim, Essas questões básicas aí, como ele falou que o Juventude perdeu mais num detalhe, mas foi ele que tem que corrigir esse detalhe, né? Daí quando falou, não sabe se é questão de treinar ou tudo, mas alguém tem que ver esses detalhes que estão prejudicando, né? Mas vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo, vai ser. Tu apostaria numa vitória olha, ou um empate? eu acho que o Inter ganha. O Inter chega como favorito. Eu acho que o Inter chega como favorito pelo que, não só por ser um time que, com folha salarial mais cara e tudo mais, mas porque vem no melhor momento, né? Eu acho que Sim, a tendência, o Inter ainda não está perto do seu melhor, pode melhorar, mas já está jogando, eu acho, o suficiente para ganhar do Juventude. Ainda que o Juventude seja um time perigoso em casa, né? sim, É um time no Alfredo Jaconi sempre é forte, né? Mas se eu sim, fosse apostar, apostaria no Inter. o Juventude vai ter que recuperar essa autoestima para jogar em casa também, né? Porque perder para o Cuiabá era uma coisa que eu não contava dentro de casa. Sim. E o Juventude até Cuiabá, agora, o Juventude, tirando o Bragantino, o Juventude até agora não pegou nenhum time dos fortes, dos mais fortes, né? Perdeu, sim, empatou, não venceu o Botafogo, que não é um time grande do Brasil, mas não está entre os mais fortes do momento. Perdeu, tomou uma goleada do América Mineiro, que é a mesma coisa, é um time bom, sim, mas que não é o dos tops do Brasil. E qual foi o outro? E perdeu para o Cuiabá, que também não Cuiabá, é o dos principais, né? Então, sim, se não consegue fazer resultado nesses jogos, vai fazer quando? Vai deixar para jogar contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro? não. Tem E que. são, e são detalhes assim que contra times pequenos estão errando, imagina contra os times mais fortes, vai. Corre risco aí de levar umas goleadas, né? Sim, E não tem como recuperar depois, né? exatamente. Tá na hora. O Juventude. É para ontem a reação do É para Juventude. ontem, tá devendo, tá devendo. E o que não tá mais devendo é o Grêmio na É, Série não. B, né? O Grêmio, o time do Roger Machado tá tomando jeito. Tomando jeito. Qual a tua análise do jogo, Vitor? Eu gostei, sim. Viu, o que tinha na trave não, no gol no segundo tempo ali Sim, na arena a bola não entrava de jeito nenhum. o Elias fez uma baita jogada e a bola foi na trave, né? O Roger Machado falou na coletiva, né?
que o Diego Souza não fez o gol, não por falta de qualidade, mas sim porque faltou sorte. Sim. Mas eu Eu, destaquei três jogadores que eu achei que foram destaque, sim, pra gente uhum. comentar. Cortei tua análise, mas depois continuo. Não, mas vai firme aí. Primeiro, Bitelo, que eu acho que é o principal, assim, tecnicamente é o melhor jogador do Grêmio hoje Sim, é o Bitelo, que até eu tinha comentado aqui, eu falei que o Grêmio joga com três volantes e o Roger falou na coletiva, né, que desce entalado na garganta tu considerar o Bitelo um volante dado a qualidade técnica dele. Eu acho que sim. realmente o Bitelo é um jogador diferente, vai ser o Grêmio se vier a vender, ele vai vender bem, porque é um jogador de muita qualidade. Foi um dos jogadores que mais tocou na bola. Sim, A bola parecia que os companheiros pegavam a bola ali, passavam para ele, tipo, organiza aí. Não sei se você exatamente. reparou isso, Sim, qualidade técnica, mexe bem com a bola, né? Não é um jogador que Sim, não apanha da bola. E sim, destaquei também o Biel, que parece ter ganho a vaga do Ferreira, né? O Ferreira não se recupera e o Biel tá aproveitando a chance. Ele me representa ser um jogador assim que ele não tem a mesma. Talvez o Ferreira tecnicamente até seja melhor que ele, sabe? Mas ele tem uma presença tática, parece que melhor que a do Ferreira. Ele entende melhor o jogo, a parte da pressão, a parte da marcação. sim. Ele faz esse trabalho melhor, sabe? E eu não sei se com o tempo ele não vai acabar. Não sei se o Ferreira vai chegar a ser banco, mas eu não sei se o Biel sai mais do time. O E o, Biel me lembro de dois lances assim do lado, no primeiro tempo ali, que ele fechou o lado dele e roubou a bola ali, né? sim, Em dois lances ali, quando falou ali, tirou em dois lances assim, ele não fez falta, ele foi certinho, fechou ali e roubou ali, e o Grêmio foi pro contra-ataque. As duas vezes que ele roubou sem falta, diferente do Ferreira. sim. E o outro que me chamou a atenção é o Elias. O Elias, ele comete erros, ele perde alguns gols, mas pelo que ele tem demonstrando, eu acho que, olha, tem grande chance do Roger botar ele e não botar mais o Campaz, né? Sim, Porque o Campaz, ali jogando na direita, onde estava jogando, não foi bem naquele Grenal, mas depois não rendeu mais. E o Elias é um jogador que ele é muito esforçado, ele é um jogador muito intenso. Aqui, sim, por exemplo, ele errou aquele gol lá, que a bola foi no poste lá, mas foi uma boa jogada, fez um gol, então é um jogador que tá cavando o espaço dele. Eu acho que é um jogador que tem grande chance de virar titular nesse time do Grêmio. Se não for, é muito talvez não pela qualidade técnica dele, mas talvez porque o Roger ache que ele. Porque o Roger não gosta de expor o time, né? Talvez o Roger ache sim. que jogando com Elias, Biel e mais o Diego Souza, o time fique pouco exposto. Mas que o Elias vem jogando bem, vem. Concordo com o que tu disse, Vitor. Tudo, a única coisa que eu não concordo com o resultado. Foi um resultado mentiroso, porque o Grêmio foi bem superior, a bola teimou de não entrar no segundo tempo. Mas concordo tudo, assim, ó, os três jogadores que tu citou são jogadores que agora merecem ser titulares do Grêmio, e o Grêmio está seguindo num ritmo bom, assim. Mas a única coisa que o Denis Abrão falou na coletiva é para manter os pezinhos no chão, né? Lembrando o técnico Argel. E, e o Denis Abrão fez o correto lá no primeiro rodada do Campeonato Brasileiro, né? Chamou os jogadores falando que tem que ter postura para cada jogo é diferente. E o Grêmio está fazendo isso, né? Além de dividir os blocos de pontuação, agora são os blocos, que é o objetivo do time fazer, né? Pontuação. E por próximos jogos virar a chavezinha. Cada jogo é um jogo, como pediu o Denis Abraão, né? Se o jogador tem que pensar que vai mudar o fator casa, vai mudar o gramado, tudo isso está sendo planejado. E o Grêmio está seguindo o caminho certo, né? Vai se afirmar, e eu vejo que se continuar nesse embalo, não vai sofrer tanto, não, para garantir a vaga para a Série A. Agora no domingo tem um dos jogos que vai ser talvez um dos mais pedreiras, né, da Série B, que é contra o Cruzeiro fora, né? É Esse um, jogo eu tô na expectativa. é um jogo para Pelo, é um jogo para sim, medir o Grêmio, né? De saber sim, do que o Grêmio é capaz. Talvez não seja tão relevante para a classificação, porque o Grêmio
entre os quatro tem grande chance de ficar, mas em termos de título da Série B é um jogo decisivo, né? Um jogo muito Pô, importante. vai ser um jogo decisivo, porque o Cruzeiro contra a Chapecoense foi bem superior, né? Apesar da Chapecoense estar jogando em casa, tudo, com o apoio da torcida do Cruzeiro, foi bem superior. Daí agora eu tô na expectativa de ver um bom jogo, Grêmio-Cruzeiro. Bem, Não vai ser um jogo chato. um caso que eu queria comentar que envolve Grêmio foi essa entrevista, né? Muita gente comentou isso na internet, gerou muito assunto, que foi a entrevista que o Roger deu para a AFP, que é uma agência de notícias da França, em que ele perguntaram para ele sobre racismo, né? E ele disse que vivíamos eu vou ler o que ele disse. Ele disse assim: os indivíduos estavam escondidos, os racistas, porque a sociedade os reprimia. E agora eles se sentem, e aí ele citou o presidente dizendo que o presidente ele dá certa forma, ele endossa de certa forma esse tipo de comportamento. E aí muita gente foi para a internet e dizer que o Roger misturou política com futebol, que isso não se faz. Mas daí eu me lembrei, né, que na época do Renato, o Renato mais de uma vez saiu falava bem do Bolsonaro e tal, né? E daí Sim, eu achei um pouco seletivo, assim, esses comentários e eu queria até deixar meu apoio ao Roger e tal, eu, porque porque é um assunto que sempre se misturou futebol e política, né? O Corinthians teve a democracia corintiana, sempre sim, teve, sempre, não existe isso, né? O futebol ele faz parte da sociedade, não tem como tu dizer assim só. sim, E aí eu achei seletivo, assim, porque quando eram comentários pró-presidente, ninguém falava nada, né? Parecia que não era nada. Agora, quando aparece o Roger falando um assunto tão delicado, importante, aí gera todo um buzz, assim, uma onda de reclamação, sabe? Isso me chamou muita atenção. chamou a atenção, sim. O Roger tem toda a razão. O, olha o que está acontecendo na Libertadores também. Sim, O Roger não quis ser de uma maneira política, mas quis um sinal de alerta, né? E o vice-prefeito de Porto Alegre criticou o Roger, né? Falou que o Roger tem que se preocupar com o esquema tático, salvar o Grêmio, botar o Grêmio na Série A, que esse é o papel dele, né? Mas não, o vice-prefeito tá com um pensamento no quê? Tá, é um um pensamento que o cara tem que segurar para comentar, né? é, Tá totalmente errado. sim, Totalmente errado. O Roger tá certo, o futebol, o, pelo ambiente, tudo que aconteceu, o Roger certíssimo comentar. Por o sim. fatos não só no Grêmio ali, mas teve lá do Palmeiras, teve contra o jogo lá do River Plate e Fortaleza, o jogador, torcedor emocionado. No Corinthians e Boca, o torcedor chegou a ser preso, né? Sim, foi bem amplo e o Roger está certo, comentar, fazer, porque futebol, aquela frase, não é só futebol, né? É, Tem, tem tudo e o Roger tem todo o direito de comentar no assunto, concordo com ele. Realmente esse cenário aumentou aqui bastante no Brasil com o apoio do presidente. O presidente fala tanto em Deus acima de tudo, mas não sabe respeitar o ser humano. Que religião é essa que falar tanto em Deus e não saber respeitar o ser humano? É estranho, né? Falar como ele, o próprio diz, gastar o nome de Deus em vão exatamente. é uma maneira que tá faltando um líder no Brasil que pense que nem o Roger, pense que nem ele ali. O Roger não quis misturar futebol com, não é, foi um comentário dele, digo, não quis misturar futebol, não quis misturar política. Foi um comentário dele é maneira ampla do que está acontecendo. Sim, Tanto se ele tivesse lá no, digamos, comandando Fortaleza, aquele lance lá do cara tocando banana lá para a torcida, ele ia chegar no Brasil e ia fazer o mesmo comentário.
Isso Sim. daí está acontecendo isso, e aqui no Brasil está sendo fortalecido pelo, pelo presidente. E eu vejo bastante quem errou foi o vice-prefeito de Porto Alegre, dizer que o Roger tem que se mais preocupar com o sistema do Grêmio. É. Não, tá aqui, tem uma fala aqui, deixa eu ver aqui, ó. O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Treinador do Grêmio tem todo o direito à sua opinião política, mas se quer fazer discurso eleitoral, não deveria se valer dos espaços do clube. Pois é. O sócio, O que que teve de eleitoral nesse assunto? Ele só comentou pois, assim. pois é, daí tá aqui, ó. O sócio paga mensalidade para ter um time jogando bem, não para fazer palanque. Hum. É ridículo, é ridículo. Ele, como vice-prefeito ali, tem que orientar o cidadão e concordar com o Roger. Como vice-prefeito, tem que falar, concordar, ter de falar com o Roger, não, estamos juntos, vamos começar com a educação aqui em Porto Alegre, mas não, é totalmente oposto. Daí isso volta a dizer, fala Deus acima de tudo e não sabe respeitar o ser humano. É o vice-prefeito, se tivesse um pouco de caráter, Hum. ia pedir desculpa pelo discurso e seguir na vida dele política, né? Mas não, mas já vimos que é bem o contrário, né? Esse lado agora do governo atual mais pensa criticar as pessoas. Ah, como é que é a palavra certa? É mais certo eles, digamos, te ofender a pessoa com tudo, do que dar a razão que o outro está certo. É. É, é mais fácil para eles. Mas Deus acima de tudo, né? Tá certo, tá Mas aí. O Roger tá certo, certíssimo. O comentário, deu para entender que não foi nada de política. Não foi nada de política. Ele quis dizer no cenário geral. Sim. E, Bom, eu já e não, aproveitando, muito bonita a tua fala, tu falou muito bem. Acho que é isso aí obrigado. mesmo. E eu queria comentar também que essa semana tu escreveu aquele texto, né, sobre já não, saindo um pouco dessa seara, assim, já emendando um outro assunto que envolve Grêmio, tu fizeste aquela matéria sobre a questão das lesões no Grêmio, tu conversaste com um médico, né? E falando da Sim, a importância a assessoria entrou em contato, tudo, e mandaram o material. de- e falaram da importância de prevenir lesões no futebol e como isso traz ganhos dentro de campo, né? Como é que foi isso aí? Sim. O daí até cita ali que os estudos na pegamos, por exemplo, ali como está no estudos lá da Inglaterra lá. A preparação física, que dá para dizer ali que no Grêmio ele está faltando um pouco mais de investimento na questão do CT ali, não um CT de treinamento, mas sim numa questão para preparação física, né? Ferreirinha, um dos jogadores que mais estão sendo, que está aparecendo lesionado, né? Aí deu para entender ali um médico ali do Grêmio ali, meio que gritando, tá faltando investimento nessa questão das lesões, né? Que tudo começou naquelas das cobranças de falta, né? Será que o jogador se lesiona cobrando falta? É, Treinando falta? é legal a gente recorrer aos profissionais, pessoas, né, para Sim, sim. entender. E no Grêmio tá tão claro, teve até torcedores comentários no Twitter ali. Ah, mas seria diferente se o Grêmio não tivesse na segunda divisão. Mas não, é um profissional alertando que tem que melhorar um setor dentro do clube, né? Assim Sim, como como a gente estava falando do Juventude lá, tem que treinar a bola aérea para melhorar essa questão de a bola não bater mais na mão do jogador. É um profissional do clube avisando que tem que melhorar um setor para questão de preparo físico, né? Eu sim, vi que deu bastante comentário, agitou bastante as redes sociais. É uma questão que o Denis Abraão aí tem que prestar atenção, né? Que é a questão, se tem jogadores se machucando. No ano passado, de acordo com o levantamento aí, foi
34 lesões importantes que tiraram jogadores do Grêmio. Nossa, é muita coisa. E será que isso daí não pesou pro time cair? Ah, que dúvida. Não consegue manter um time, mesmo time jogando? Sim. E agora tá esse sinal de alerta que acendeu com o Ferreira, né? O Ferreira é um dos jogadores que mais está se lesando ou sofrendo lesões e, e veio da própria assessoria do Grêmio passando essa informação, né? Que o médico ali meio que pedindo para vão abrir os olhos para a questão do não só um CT de treino, mas sim um- uma questão ali, um espaço para avaliar mais os jogadores, né? Para saber futuramente se tenham, como lá na Inglaterra, lá eles meio que prevê uma lesão, por que que aqui no Brasil também não podemos melhorar isso, né? E os Sim. jogos na Inglaterra são de qualidade, tanto que os jogadores estão sempre à disposição, são raros momentos de lesões. É que lá eu acho que além da preparação física muito boa, acho que tudo ajuda, né? O time, Sim, se o jogador corre certo, se o jogador não tem que correr a mais do que precisa, tudo tá tudo ligado, né? Eu acho sim, que eu acho que quem sabe é com o Roger até amarrando o assunto. O Roger, as coisas se ajeitem nesse sentido, né? Tendência é que sim. no que o time fique coeso, no que o time fique mais organizado, talvez até nesse assunto melhore, né? Nesse quesito. É, porque tem mais jogadores aí, o Campas também, né? Tudo com sofreram lesões antes. Sim, E, e daí veio da própria, ou seja, de um profissional alertando, né? Ah, tudo começou nas cobranças de faltas. Mas vamos ver, vamos ver. Espero que não repita os números de 34 lesões do ano passado, né? Porque realmente afeta um grupo todo. sim. E, e na questão desse assunto aí, não só o Grêmio, o Inter também tem que dar uma melhorada, né, O nessa Inter teve o questão. Moledo ontem, o Moledo ficou um Sim, ano parado e agora voltou em 2, 3 jogos, já se machucou de novo. sim, Não sei que isso eu realmente não saberia dizer se tem um motivo, se é azar, se é, né? Mas que sim. acontece, acontece, né? É com mais jogadores também saíram já sentindo. O Edenilson também sentiu, foi no jogo no Beira-Rio, né? Sim, Sentiu. Daí isso daí que o profissional do Grêmio tá falando que tá na hora de ter um certo estudo mais profundo para prever o que no caso do Moledo, tá? Se é um mais estudado, dava para prever que pelo menos você não poderia estar na disposição contra o Avaí, né? Tinha que sim. ter, como pouparam ele num jogo na Sul-Americana, tinha que ser o momento de prever e deixar, não, vamos deixar mais o jogo fora. Então, Mas isso aí, vamos ficar de olho nesse ou tema. seja, os times brasileiros têm que pegar como exemplos o que está acontecendo lá na Europa, né? Não só Não, na questão, lá na Europa é bem comum rodízio, essas coisas. sim, E aqui no Brasil se critica um pouco, assim, quando vai poupar um jogador. E o nosso calendário é bem mais puxado que o deles, né? sim, E ainda se cobra, por que poupa? Por que poupa? É um assunto mega, mega polêmico esse, né? mas só na questão tática, né? Mas pegar como exemplo aí a questão de poupar jogadores e melhorar os espaços, né? Os espaços para a questão de botar os jogadores, fazer uma análise profunda para ver se tem algum problema, alguma lesão, melhorar isso daí, não botar só os jogadores correr esteirinha lá e Sim, deu para ver, né? É um sinal de alerta que um profissional pediu para avisar, né? sim. Bem legal o teu texto, achei muito bom. É isso aí, a gente segue. Então, gostamos muito dessa conexão com profissionais das áreas, assim, que a gente acha Sim, que enriquece muito o nosso debate aqui, né? A gente se informa, a gente é jornalista e tudo, mas sempre é importante a opinião de pessoas especializadas, pessoas que vivem o dia a dia do futebol e que trazem informações relevantes para nossa sim, conversa aqui. Mas agora
Vamos falar de uma coisa muito boa que aconteceu no fim de semana, Vitor, que foi Diga. um assunto que a gente comenta muito aqui. A gente comentou semana passada do Barcelona, que os times não colocam os jogos nos principais, mas Sim, eu acho que está na hora da gente elogiar o futebol feminino do Inter, porque o Inter foi campeão brasileiro sub-17 sim. no sábado, não, no domingo, contra o Santos, venceu os dois jogos. E no profissional, no Campeonato Brasileiro Feminino Profissional, o Inter também ganhou fora de casa do Palmeiras e agora divide a liderança com o Palmeiras com 19 pontos. É, e, Então, e ontem teve festa, uma homenagem no Beira-Rio, né, para as gurias as gurias, sub-17. sim. O Inter tem vários destaques, né? É difícil nessa hora do título a gente destacar só uma, mas chama a atenção a qualidade técnica da Priscila, atacante, que sofreu os dois pênaltis que deram a vitória para o Inter, e os dois pênaltis foram convertidos pela capitã, a Berchon, que fez os gols É, da vitória. logo, logo tô no time principal do Inter. O bom é que o Inter tem um time base, assim, para A tem Priscila, um. a Priscila, inclusive, ela jogou nesse jogo contra o Palmeiras no sábado, um e ela, não sei se ela foi lá no jogo contra o Palmeiras e no outro dia estava no Sesc para enfrentar o Santos. Eu acho que o Inter não, sobre esse ponto que a gente sempre toca, né, que o Inter não coloca os jogos no Beira-Rio, mas eu acho que nesse quesito até se explica, porque no mesmo dia tinha jogo contra o Avaí, então eu acho que ficaria meio. Mas daí eu volto a pegar no teu pé, Vitor. E como é que antes tinha os times juvenil do Inter lá entravam lá? É que, Era jogo às 4. é que o jogo foi de manhã, né? Não foi o jogo, o horário do jogo tava de manhã. Sim, mas daí dava para botar no Beira-Rio ali as gurias de amanhã a jogarem. Daí tinha um intervalo lá para o jogo do Inter, que era às 7 horas da noite. Porque antes, como batendo naquela tecla lá, se lembra lá, o Inter tinha jogo às 4, colocava os guris jogar 1h30, o time juvenil, juniores do Pois Inter. é. É, Porque ainda estou esperando uma resposta do Inter e do Grêmio. Por que que as gurias não jogam na Arena e no Beira-Rio? sim. Como assim um futebol masculino? É, realmente. Mas Ontem tava fica. bonita a festa, deram, Não, e fizeram o correto. e no Sesc foi bastante gente lá, foi uma galera lá ver e tal. Mas daí imagina se o Inter é no campeão no Beira-Rio, hein? A festa que não ia ser. Sim, eu digo assim, em termos de logística, se o jogo é 11 da manhã, por exemplo, aqui eu acho que foi a hora que foi. Sim. Foi na manhã de domingo. Em termos de logística, assim, tu organizar um evento domingo de manhã no Beira-Rio, sendo que de noite tem outro jogo pelo Brasileiro. Eu não tô aqui para ser o advogado do diabo, Sim. longe de mim, não é isso. Mas é que eu queria dedicar um elogio, porque pelo visto o trabalho do Inter está sendo bom Sim, sim. no futebol No feminino. futebol feminino tá crescendo bastante. Está crescendo bastante. Espero que os outros times também cresçam. O Grêmio ainda não embalou, né? Tá mais brigando para não cair, mas o Juventude tem que crescer também no futebol feminino, Sim. porque quando pega, O Grêmio ganhou, né? O Grêmio tocou 5-1 no Crespon e agora está mais longe da zona de rebaixamento. aos poucos, eu vejo que o Grêmio vai, não sei se vai conseguir se classificar, mas se mantendo já vai dar que o Grêmio fez uma troca, né? Dispensou vários jogadores, Sim. também tem tudo isso. O Grêmio nono colocado com 10 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento tem 8. São José de São Paulo. Tá bem equilibrado. É. Mas merece os parabéns mesmo pô, a torcida do Grêmio. Vitor, mas vamos encerrando então com dar os parabéns ali, então, encerrar com esses méritos. Sim. Não sei se tem algo mais para. Eu ia dar um giro rápido dos gaúchos na série Mas, C e D. mas vamos lá então. Eu vou passar rapidinho aqui, vou passar rapidinho Uhum, como é que está a situação. Nesse fim de semana, teve Brasil de Pelotas e São José, claro, enfrentamento sim, gaúcho, foi 1-1.
E o Ipiranga empatou em 1-1 com o Paysandu lá na Arena Verde, em Parangominas, no Pará. Nesse momento da Série C, o São José é 12º com 5 pontos, o Ipiranga é 14º também com 5 pontos, e o Tá Brasil patinando. de Pelotas está na zona de rebaixamento em 17º com 3 pontos. Lamentável, é um time para estar disputando lá para subir. É. Na Série D, no grupo 8, que é onde estão os 3 gaúchos, o Caxias, o Aimoré e o São Luís, o Caxias e o Aimoré se enfrentaram no domingo, ontem, né, no domingo. Um jogão, hein? Foi um jogo 4-2 para o Caxias. Sim, o Caxias abriu 2-0, o Aimoré foi lá e empatou. A torcida já estava pegando o pé do Caxias, e o Caxias foi lá, fez mais 2 gols, daí ficou 4-2. E o São Luís perdeu fora de casa para o Cascavel, que agora é líder do grupo. Daí agora a situação do grupo 8 ficou assim: o Caxias em segundo com 6 pontos, o Aimoré em terceiro com 6 pontos. Os dois estariam classificados e o São Luís não estaria classificado, está em quinto com 4 pontos. Mas já que é para encerrar, Vitor, eu vou encerrar com uma charada. Eu vou te fazer uma charada. Diga. E depois da charada a gente encerra o programa. Adivinha quem é, na Série D, o último colocado do grupo 3 com 0 pontos ganhos? 13? Quem? O 13? Não. O senhor Globo do Rio Grande do Norte. Último colocado do grupo 3 da Série D com 0 pontos. O que tu me diz disso? Comenta isso aí, Vitor. Comentar? Comenta. O que tu acha disso? Acho que daí eu vou fazer tudo o que o Colorado gostaria de fazer essa hora. Um abraço, Medina. Então tá. Bom, então, com essa informação preciosa para alegrar a vida da torcida colorada, a gente encerra mais uma edição do Futebol Agora. A gente agradece a sua audiência. Mais uma vez, a gente vai criando um vínculo a cada dia, o programa vai ficando mais natural, a gente vai se soltando, vai ficando mais legal de fazer. E a gente espera a sua audiência na semana que vem. A gente grava o programa todas as segundas-feiras. E queríamos dizer que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Twitter. O Vitor tem Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? O meu Twitter é Vitor_A Pereira. O meu é @VictorCaprioli. Mas o Agora RS não acompanha só futebol. A gente acompanha toda a realidade dos gaúchos, a política, a economia, o trânsito, o tempo, o cotidiano. Todas as informações que podem, de alguma forma, fazer diferença para os gaúchos são acompanhadas pelo Agora no RS. E gratuitas. E são gratuitas. Muito importante de lembrar isso, né? E a gente agradece mais uma vez a sua companhia e deixamos um abraço e até a semana que vem. Até mais, pessoal.